Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar como se deve analisar o resultado de uma empresa do setor de commodities, dando o exemplo do resultado do primeiro trimestre de 2021 da Suzano. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. E aí é o seguinte, né, pessoal? O setor de commodity esquece olhar lucro. Tá, empresa tal reverte lucro para prejuízo, lucro salta 1000%. Não dá para olhar lucro no setor de commodities, porque as empresas de commodities, Vale, Suzano, são exportadoras, têm dívida em dólar, então tem a variação cambial sobre a dívida, e aí esse lucro líquido não é caixa, né? A variação cambial não tem impacto caixa. Então eu vou falar para você aqui, né, um roteiro para analisar o resultado de uma empresa de commodity e vou dar o exemplo aqui, como eu disse, da Suzano. Né? Então a primeira coisa é esquecer lucro líquido quando vai olhar resultado de commodity. Tá? Então não faz sentido, você vai ter variação cambial, que é um item não caixa. Então para começar, né, eu brinco que é fácil projetar, né, resultado de empresa de commodity. Né? É P vezes Q, ou seja, preço vezes volume. Né? Então, muito difícil, claro, saber qual que é esse preço, né? Qual que é o preço do minério de ferro? Qual que é o preço da celulose? Né? A cotação em dólar, aí você tem que ainda acertar a taxa de câmbio. Então, vamos focar no volume, né? Então, o volume é relativamente previsível, as empresas, inclusive, divulgam prévias, né, operacionais com volume, que é o caso da Vale. Então, a receita é preço vezes volume, então vamos olhar volume. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve olhar um resultado. E claro, né, quando sai, por exemplo, o resultado do primeiro TRI, a gente já sabe o dólar médio daquele trimestre, já tem o preço médio daquela commodity. Então, né, para o trimestre é relativamente tranquilo de você fazer esse P vezes Q. E aí tem o tal do consenso de mercado, né? O que é isso? É a média das projeções dos analistas, né, como eu, que projetam o resultado daquelas companhias. Né? E aí, basicamente, a gente vai olhar aqui para 4 números, né? Quando a gente vai olhar o resultado de uma empresa de commodity. Você vai olhar para a receita líquida, você vai olhar para o EBITDA, que é o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Você vai olhar para o fluxo de caixa operacional e vai olhar para o endividamento. Então você vai esquecer lucro. Tá? Então é receita líquida e EBITDA na conta de resultado, fluxo de caixa e dívida líquida, que é uma conta de balanço, tá? Então, essa é a análise, e aí, quando sai o resultado, você deve comparar os números reportados pela companhia com o consenso de mercado. Essa informação, às vezes, não é muito fácil, né? Ela é compilada por serviços aí que são pagos, né? Como a Bloomberg, por exemplo, ou FactSet, ou Refinitiv, mas talvez você consiga achar, né, isso em notícias de jornal, né? Principalmente resultado de Vale, resultado de Petrobras, geralmente você pode tentar saber qual que é o resultado, né? O que os analistas esperavam, né? E aí no final do vídeo eu vou mostrar os números aqui da Suzano, o reportado versus o esperado. Aí a gente chega no tal do EBITDA, né? Que é um número estranho, né? E que eu calculo de uma forma diferente, né? Eu pego o lucro operacional, que é receita líquida menos custo menos despesa, é o EBIT, mais depreciação e amortização, que é uma coisa que é contábil, né? Não é caixa. Então eu calculo dessa forma. Muita gente aí, muita empresa calcula a partir do lucro líquido, eu acho muito mais complicado. Se você pegar o EBIT, que não dá para mentir muito ali no resultado, né? Receita menos custo menos despesa, o lucro operacional. E aí você pega depreciação e amortização. Eu tomo cuidado também aqui, né, pessoal? O pessoal adora fazer ajuste no EBITDA, né? Coisas que são recorrentes, ele diz que é não recorrente, tá? Então, eu gosto sempre de olhar, né, a informação trimestral, né, as demonstrações financeiras da empresa, e às vezes o release não é muito confiável, porque ele pega despesa, né, como por exemplo, pagamento de bônus de executivo, crédito fiscal, despesa com advogado, despesa com integração, né, empresa que faz aquisição. Então, toma sempre muito cuidado também para olhar o EBITDA, tá? Não é uma verdade absoluta. O que é, na minha opinião, a verdade absoluta é o fluxo de caixa, né?
o caixa é o rei, né? Ali não tem muito como mentir, como falar que é ajustado, falar que é não recorrente, né? Então é a variação do saldo do caixa da companhia, né? Então essa informação é muito importante. E aí eu faço uma analogia aqui como se fosse uma caixa d'água, né? O fluxo de caixa é como se fosse uma caixa d'água. Você sabe quanto tem de água, quanto entrou, quanto saiu, saldo final. Basicamente é isso, né? O caixa da empresa. Você tem o saldo inicial, o que entrou, o que saiu, saldo final. A variação é se gerou ou não caixa, né? Se o volume da caixa d'água diminuiu, queimou caixa. Se o volume da caixa d'água aumentou, gerou caixa. E aí isso tudo, né, tem muito a ver com o nível de endividamento, né? Então, se uma companhia está queimando caixa trimestre a trimestre, o seu nível de endividamento líquido vai subindo, né? Então, esse é um indicador que eu gosto muito de olhar, né? Dívida bruta. E aí, se você quiser ser super conservador, pega lá de novo o ITR, pega o balanço da empresa, empréstimos e financiamentos, debêntures, soma o circulante com o realizável a longo prazo, essa é a dívida bruta. Caixa e aplicações financeiras. A dívida bruta menos caixa e aplicações é a dívida líquida. E aí tem uma métrica muito importante que é relacionar a dívida líquida com o EBITDA dos últimos 12 meses, né? Essa é uma métrica de alavancagem financeira. Ela é muito importante, porque ela mostra quantos anos, né, ou meses, com aquela geração de caixa, a companhia paga a sua dívida líquida. É claro que na dívida você tem que considerar também o quanto tem de vencimento no curto prazo, né? Então, é sempre bom que a empresa tenha uma boa parte, né, da sua dívida no longo prazo, tá? Eu vou mostrar que a Suzano tem muita coisa no longo prazo. Então, a alavancagem diminui, é bom, e se você não tem dívida no curto prazo, melhor ainda, tá? Então, esses acho que são os itens principais, então, na hora de olhar um resultado. E aí vamos pegar, então, um exemplo agora aqui da Suzano. Então, divulgou o resultado aqui na quinta-feira, na quarta-feira, dia 12 de maio, né? Então, vamos lá. O volume de celulose, que é o principal produto, né, da Suzano, ela tem papel também, mas celulose de mercado é o principal, né? O volume de vendas 2,65 milhões de toneladas no trimestre, caiu 7% em relação ao primeiro tri do ano passado. Eu olho em relação ao primeiro tri porque tem sazonalidade, né, na operação. Aí vamos olhar para a receita líquida, que eu falei, né, o P vezes Q. Receita líquida da Suzano foi 8,9 bilhões de reais no tri. O mercado esperava 9 bilhões, né? Você vê que veio então um pouquinho abaixo do consenso de mercado. Essa receita cresceu 27% em relação ao primeiro tri do ano passado. Como eu falei, a segunda linha mais importante é o EBITDA, né? Então o EBITDA da Suzano veio também um pouco abaixo do esperado, 4,87 bilhões de reais, o esperado era 4,93. O que chamou a atenção aqui é que o EBITDA cresceu 61% ano contra ano, né? E a margem EBITDA, que aí sim é um indicador de rentabilidade de empresas de papel e celulose como a Suzano, margem EBITDA foi 55%. A margem EBITDA é EBITDA dividido por receita líquida. Então, no primeiro tri do ano passado tinha sido 43%, no quarto tri, que já tinha sido uma boa margem EBITDA da Suzano, 49%. Então, aqui, na minha opinião, é um dos principais pontos positivos aí do resultado do primeiro trimestre da Suzano. E aí a Suzano conseguiu fazer isso porque ela tem um custo caixa de produção extremamente baixo aqui, R$ 623 por tonelada. Então subiu o preço da celulose, subiu o câmbio. A Suzano tem custo de produção baixo, aumentou a sua margem EBITDA para 55%. E aí, como eu falei, o fluxo de caixa é o rei, né? Então a Suzano aqui, ela reduziu, né, o seu endividamento, ela gerou 3,9 bilhões de reais no trimestre, né? Então, bastante forte o número, tinha sido 2,3 no primeiro tri do ano passado, 3 bi no quarto tri. Então, praticamente aí 4 bilhões de reais de geração de caixa, né? Lembrando que no caso da Suzano, em empresas de papel e celulose, né, o investimento é muito importante, então quando você olha aí para uma demonstração de fluxo de caixa tradicional, você vai ter EBITDA, menos impostos, menos investimentos, menos variação de capital de giro. Então, EBITDA, né, é
uma métrica bastante importante. E aí, depois aqui do investimento, a Suzano gerou bastante caixa. E para finalizar, acho que o principal ponto aí do resultado da Suzano, o seu nível de endividamento caiu, né? Então, quando a gente pega dívida líquida dividido por EBITDA em dólar, né, para nem colocar a questão do câmbio na conta, essa relação caiu de 4,8 vezes para 3,8 vezes. Então, como ela reduziu o endividamento, né, só aí um spoiler aí, né, fugindo um pouco do tema aqui, que é como analisar resultado de empresa de commodity, a Suzano anunciou um novo projeto de expansão, vai aumentar a capacidade em 20%. Só foi possível isso porque ela está gerando muito caixa, reduziu o seu nível de endividamento. Como eu falei, não tem, né, grandes dívidas vencendo no curto prazo, então a Suzano pega esse EBITDA, reinveste no negócio, né? Então, além do investimento normal que tem ali para rodar a operação, né, das plantas da Suzano, ela vai pegar e vai fazer um novo projeto. Então, pessoal, era isso, né? Aqui eu mostrei, então, o passo a passo para se analisar uma empresa de commodities. Como eu falei, você vai pegar volume, né, da commodity. Quando já passou, você tem o dólar médio e tem o preço médio, seja minério, seja celulose. Depois você vai olhar a receita líquida e EBITDA na conta de resultado, na conta de fluxo de caixa e endividamento líquido no balanço. Então você está olhando aí as três peças, né, das demonstrações financeiras: demonstração de resultado, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Então era isso, pessoal. Como analisar então o setor resultado das empresas de commodity? Esqueça lucro líquido, foque em receita, EBITDA e fluxo de caixa. É isso, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.